Finalmente eu trouxe para vocês a análise do quarto período de Medicina AF que vocês tanto pediram. Já compartilha com seu grupo de turma e vamos comigo. Vamos lá, gente. Separei aqui pra gente um cafezinho e o meu computador que tá com o roteirinho aqui de tudo que eu tenho que falar pra vocês sobre esse quarto período da AF. Atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, eu já tô no 7º período, a gente teve uma pausa aí bem boa do canal, mas eu lembro de muita coisa. Lá no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui pra vocês, tem destaque de todas as minhas vivências de todos os períodos. Então tem primeiro período moments, enfim, vocês conseguem ver. E aí eu relembrei lá também alguns momentos, algumas conquistas, atividades extracurriculares que eu fiz nessa época. Então, se você quiser ver e quiser estar todo dia comigo, lá no Instagram é o melhor lugar para você me acompanhar sempre. Agora vamos ao que interessa. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo e não viu os outros vídeos do primeiro, segundo e terceiro período, que eu faço análise desses períodos, só contextualizando para você. Primeiro vai lá na playlist, se você estiver entrando em uma universidade do Grupo AF. Caso você não seja, talvez você esteja curioso, né, para saber mais. E se você for, mas estiver em algum desses outros períodos, vai lá na playlist que vai ter o seu período lá. E eu também me comprometo a gravar o do 5º e o do 6º e o do 7º, que eu tô finalizando agora também. E aí a gente vai assim, tá bom? Primeiro, então, relembrando o que é a AF. A AF, gente, é uma empresa dona de várias faculdades de medicina pelo país que implementa o método PBL e o método dela. Ou seja, as provas, a maioria das provas, né, mais importantes são nacionais, como a Proficiência, a N1 e a Integradora. São todas provas nacionais. Tem algumas provas também que são feitas na unidade. E lembrando também para vocês que esses vídeos, essa série de vídeos de análise dos períodos não tem nenhuma relação com a empresa, tanto pela minha faculdade quanto pela AF em si, que é dona da minha faculdade. Então, não existe nenhuma relação de publicidade, nada do tipo. Então, tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião real. Então, se tiver que falar mal, eu vou falar mal. Se tiver que falar bem, eu vou falar bem também. Então, vamos lá. Vamos começar ao que interessa. Vocês querem a análise de cada matéria, né, desse período. Então, a primeira, a mais importante de todas para vocês é SOI, Sistemas Orgânicos Integrados, agora SOI 4. E aí eu vou relembrar para vocês quais são os sistemas que serão abordados em SOI nesse momento. A gente tem aqui gastroenterologia, hepatologia, ginecologia e obstetrícia, que é bem pouco, que é o último do período, nefro, e tem uma parte ali de saúde do homem também. A organização, gente, do período continua idêntica. Então tem os APGs 2 vezes por semana, você abre o caso num dia e fecha, e depois abre de novo e fecha, abre de novo e fecha. É a mesma coisa do terceiro, segundo e primeiro período, não vai mudar nada nesse sentido. O primeiro sistema que a gente tem contato, se eu não me engano, é gastro, depois hepato, depois nefro e depois ginecologia e obstetrícia e uns 2 ou 1 APG só de saúde do homem ali, é muito curtinho. O estudo, ele também segue aquela mesma organização de epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento, com enfoque na fisiopatologia, manifestações e diagnóstico, tá? As aulas práticas seguem normais, então tem as aulas práticas de diagnóstico por imagem, de histologia, aquilo ali segue normal, igual foi também no terceiro período, com aquelas estações, e a gente vai falar das provas daqui a pouco, tá? Quando eu for falar das provas, a gente conversa sobre isso. Agora, em relação à opinião pessoal, o que eu mais achei difícil do período foi nefrologia. Nefrologia eu achei muito complicadinho, tá? Não vou negar pra vocês, não. Mas é porque é já um sistema que a fisiologia ela já é um pouco complicada ali no segundo período. Não sei se vocês lembram, mas já é, assim, uma pedrinha no sapato de muita gente, assim como foi na minha. É, de fato, uma das matérias que eu tenho mais dificuldade na parte de nefrologia. Então, qual é a minha dica para vocês? Se você estiver nas férias e estiver com saco, pega o seu livro de fisiologia e revisa, porque você precisa saber bem a fisiologia dos rins, dos néfrons, aquela coisa toda, para você conseguir entender tanto a patologia e ainda mais os tratamentos. Então é extremamente importante que você tenha a fisiologia renal bem sedimentada na sua cabeça. Se você ainda não tiver, volta lá
no Tortora, no Guyton, no Silverton e vai estudar sobre isso porque vai te ajudar muito. Ainda mais porque é um dos últimos sistemas. Então, aqueles sistemas que já é passado mais corrido a depender, né, do momento, do período que você está, dependendo do número de feriados. Então é importante que você tenha, sim, essa fisiologia bem sedimentada. Agora, em relação às provas de SOI, segue tendo multiestação 1 e multiestação 2, só que nesse caso também, assim como foi no terceiro período, vai seguir aquela coisa de casos clínicos para você diagnosticar, enfim, vai ter lâmina ali para você conseguir entender qual que é aquela parte daquela doença. Pelo menos na minha faculdade era assim, era um caso, e aí dentro desse caso tinha pelo menos 3 questões. Uma de diagnóstico por imagem, uma de patologia e uma de histologia. E aí poderia ter, por exemplo, um caso que era só de patologia e de histologia. Ou então um que era só de patologia e diagnóstico por imagem. E aí um que pegava os 3. Então, pra mim, foi muito assim. Eu não sei como é que vai ser em relação aos professores de vocês da parte prática. Mas a minha era assim. E era bom também porque ajudava muito. Se você soubesse, né, qual era o caso, já ajudava muito a direcionar todas as respostas. Então eu achava muito tranquilo nessa parte. A N1 ela segue tendo 15 pontos e 15 questões para SOI, não mudou em relação a isso. A proficiência, que é 10 pontos, é tudo, todas as matérias recebem, né, a mesma pontuação que você tirou na proficiência, que é aquela prova que cai todas as matérias do primeiro ao 12º período e todo mundo faz a mesma prova, é mais para ver seu progresso institucional mesmo. Integradora continua valendo 20 pontos, é aquela prova de 50, 40, 50 questões, que cai em todas as matérias do período inteiro de todas, IESC, RAM, SOI, cai tudo no mesmo balaio, e segue tendo aquelas pontuações de APG, as não programadas também, elas seguem. Algumas unidades fazem 2 não programadas, algumas fazem 3 não programadas. A minha, se eu não me engano, nesse período em específico foram só 2, mas em alguns outros períodos, algumas outras pessoas fizeram 3. Então isso vai também variar muito dos professores de APG de vocês e da coordenação da disciplina. Agora, outra matéria também, que é uma matéria muito importante, que eu particularmente acho que é a minha favorita, que é habilidade de atitudes médicas, que segue também tendo aquela organização de você primeiro ir para a sala, o professor faz uma revisão e aí tem também aquela dinâmica de simulação. Então, pega um aluno para ser médico e um aluno para ser o paciente, faz uma simulação ali, pelo menos na minha faculdade era assim que meu professor fazia e eu gostava muito. E aí, RAM, a gente vai ter atendimento a crianças e adolescentes, atendimento em gastro, tá? Então, relembrar as manobras, relembrar os pontos de palpação para determinadas doenças, que a gente vai relembrar tudo isso e adicionar mais ainda. Atendimento em hepatologia, porque também a gente vai ter cirrose hepática, hipertensão portal, tudo aquilo ali a gente vai ver o atendimento como é feito. O atendimento em GO também, então o atendimento em ginecologia também vai voltar e volta também o atendimento em saúde do homem, então palpação de próstata, tudo isso vai ser relembrado. Já em ESC, gente, também segue uma linha ali de cuidado com a mulher. A gente vai ter assistência no puerpério, saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher pré-natal. Então, é bem focado em saúde da mulher o IESC desse período. Em relação às práticas de IESC, gente, eu achei muito mais legal. Foi a hora que realmente eu consegui me sentir mais ativamente parte ali da UBS, que é a primeira vez que a gente começa, pelo menos na minha unidade foi assim, a primeira vez que a gente de fato começou a atender o paciente. Óbvio que com supervisão, o professor bem ali do lado, mas a gente começou a, de fato, atender, a escrever o prontuário. Antes a gente participava dos atendimentos, a gente ajudava ali no exame físico, fazia visita domiciliar, mas efetivamente não tinha sentado na mesa, o paciente chegado e você fazer a anamnese completa, toda com o paciente. Então isso começou, pelo menos para mim, assim como para muita gente também que eu conversei, começou no 4º período. E é muito, muito legal, porque também é um momento que a gente se sente mais médico, né? A gente começa a se sentir, pô, tá dando certo, eu tô conseguindo progredir. Uma dica que eu tenho para dar para IESC, principalmente nessa parte dos atendimentos, revisa a anamnese. Você tem que ter a estrutura da anamnese toda bonitinha na sua cabeça, porque senão você se perde. Não adianta você começar com a queixa principal, depois ir lá para a história social da pessoa e depois voltar para HDA. Isso não tem como, você não vai conseguir fazer uma anamnese decente, você não vai conseguir colher a história de forma correta. Você precisa ter aquela estrutura, queixa principal, história da doença atual,
patologias pregressas, né, história pregressa, história familiar, tudo aquilo ali você vai ter que ter bem bonitinho na sua cabeça. Então já é um ponto aí de revisão bom para você poder fazer. E lembrar também do exame físico básico. Então lembra ali dos exames neurológicos, a depender do seu paciente, exame do abdômen, tudo isso você tem que relembrar. E é uma coisa que você vai continuar revisando ao longo do período e do tempo, porque lá na frente você vai começar a atender cada vez mais. Então isso vai sedimentar na sua cabeça. Mas ter uma ideia é essencial. Eu sei também que para as turmas mais novas tem a matéria MCM, né? E IESC. Gente, eu não IESC, perdão. PIEP. Eu não tenho essas duas matérias, não tá no meu conteúdo programático. O meu contrato é de 2022.2 foi quando eu entrei e essas matérias não existiam. Então, eu não tenho vivência dessas matérias para dar para vocês. Se você tá aí, né, num período acima ou num período abaixo, mas tem a vivência dessas matérias, deixa aqui nos comentários para ajudar seus colegas também, porque eu não consigo falar sobre isso para vocês. Agora, em relação às atividades extras que eu fiz, que vocês também gostam muito de saber, para construir currículo, para poder ter experiências na faculdade, eu sei, gente, que o ENARE, que agora é ENAD, né, o ENAD, ele não tem mais análise curricular. Mas isso não significa que outras provas de residência que você vai fazer não tenham também essa análise curricular, ou então que você possa simplesmente não fazer nenhuma atividade extracurricular, porque isso contribui tanto para o seu currículo, independentemente de ser avaliado para residência ou não, quanto para a sua experiência acadêmica. Então eu sempre digo que é sim importante participar de liga acadêmica, fazer um projeto de extensão, fazer uma iniciação científica, independente se isso vai contar ponto ou não, porque tudo isso vai contribuir para a sua formação enquanto médico, enquanto membro da sociedade, enquanto membro da comunidade científica. Então faça atividades extracurriculares. As atividades que eu fiz, gente, eu anotei aqui também porque eu esqueço em que momentos eu comecei, mas no quarto período eu continuei dando monitoria de RAM 2, foi o meu último período? Acho que o meu último período foi o quinto, é isso aí. Continuei dando monitoria de RAM 2, fiz um projeto social por um projeto de extensão da faculdade. Eu fui contadora de histórias de um hospital infantil, ali na Ilha do Governador. Apresentação de pôster em congresso, então eu participei do CCMED, fiz apresentação de pôster. Liga de ginecologia e obstetrícia, que eu entrei também, e eu amei a minha liga do coração, a Liago é maravilhosa, inclusive posteriormente eu fiz parte da diretoria também, mas isso eu vou contar para vocês em outro vídeo, porque foi em outro período. E organização de evento, eu fui parte da comissão organizadora, além de ser influenciadora, do primeiro Congresso Carioca dos Estudantes de Medicina, e foi muito bom, fiz muito networking, conheci o Paulo Musi, conheci o Porto, ganhei o livro autografado do Porto, então assim, foi muito incrível, e a melhor parte de participar de organização de evento é isso, gente, você conhece muita gente, e como era um evento estadual, eu conheci muita gente de outras faculdades, conheci muitos médicos que, poxa, eu só via pela tela aí do celular, então foi muito incrível, foi muito bom participar. Foi muito bom o congresso também. As impressões que eu tive desse período, gente, foi um dos períodos mais tranquilos e de melhor rendimento que eu tive. Achei muito bom, muito tranquilo esse período, realmente. Não tive grandes dificuldades. A maior parte da dificuldade mesmo foi nefro, que eu falei pra vocês que é uma pedrinha no meu sapato. Até hoje é uma matéria que eu tenho que estudar mais e mais vezes para conseguir sedimentar bem, mas foi muito positivo o período como um todo, gostei da parte de gastro, adorei a parte de GO, então foi muito legal. Só que isso também, gente, é muito pessoal. Tem muita gente que tem mais dificuldade em outras partes que eu não tenho e mais facilidade em partes que eu não tenho. Então isso é realmente só uma questão de opinião, não teve nada assim, nenhum acontecimento no período ou provas muito difíceis que eu possa falar pra vocês. É tudo no mesmo nível que sempre foi. Uma coisa também que é importante falar é que eu achei que teve um volume de matérias maior, mas isso, gente, está sendo acompanhado ao longo dos períodos. Todo período que passa, eu sinto que existe uma cobrança maior que tem que acontecer mesmo, porque a gente está se formando cada vez mais rápido. E também um volume maior, porque a gente já está acostumado, então a faculdade já vai puxando mais, já vai colocando mais matéria para você estudar. Então
Então, isso é um processo que tem sido natural ao longo dos períodos. Então, prepare-se também para isso, de que é um pouquinho mais puxado em termos de quantidade de conteúdo e extensão de conteúdo do que foi no terceiro período. E lembrando que, obviamente, a gente tem o MedDrive também do quarto período disponível para vocês, já está disponível para venda. Lá no meu Instagram, a gente também tem o tour pelo MedDrive na pasta do MedDrive quarto P, que é o quarto período. Eu vou até abrir aqui para vocês para mostrar um pouquinho, que eu sou simplesmente apaixonada nos resumos que eu faço. E muita gente também eu sei que ajuda muita gente por aí. Então, gente, tá disponível para vocês comprarem o MedDrive. É só vocês me mandarem mensagem lá na rede vizinha, que eu vou conseguir responder vocês. Mandem mensagem, Bia, eu quero o MedDrive do quarto período. E eu vou passar tudo certinho para vocês, o valor certinho, tudo bonitinho. E também tem um post lá explicando todo o conteúdo que tem do Drive, beleza? E aqui, novamente, temos as referências que foram usadas para fazer cada resumo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você nesse vídeo, que eu tenha te deixado mais tranquilo, espero pelo menos. E eu desejo a todos vocês um ótimo período. Espero que vocês consigam estudar muito, se aprimorar muito, fazer atividades extracurriculares, serem melhores a cada dia. E podem contar comigo. Lembrem que eu tô tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram disponível para sanar dúvidas de vocês que vocês tiverem e eu puder ajudar. Enfim, gente, um beijo e até a próxima.